Olá, sétimo ano. Hoje, nessa aula, a gente vai tratar da semana 5 do PET. Nessa semana 5, eles determinaram como tema humanismo e renascimento. Tá? Então vamos tentar entender um pouquinho sobre isso. Vamos pensar que essas semanas elas são um exercício de interpretação. A breve apresentação, né? A Idade Média, que a gente sabe que eu dei uma aula sobre isso e a gente vem tratando de assuntos da Idade Média desde o começo do ano. Foi chamada por muito tempo de Idade das Trevas, devido ao domínio intenso da Igreja Católica sobre as pessoas. Esse termo foi criado pelos europeus da Idade Moderna, porque como eu falei para vocês, tinha a pré-história, Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna que vem em seguida a Idade Média. Quando os europeus chegaram no que é chamado de Idade Moderna, eles resolveram passaram por um monte de transformações e resolveram chamar a Idade Média de Idade das Trevas, porque eles acharam que era um período que a humanidade só andou para trás. Pois naquele momento, né, agora na Idade Moderna, a Europa passava por uma série de mudanças na forma como compreendiam o mundo à sua volta, pois passaram a valorizar o uso da razão e a se inspirar na cultura grega. Os gregos valorizavam o ser humano e o pensamento racional, mas durante a Idade Média, a influência da Igreja colocou a religiosidade em primeiro lugar, e o pensamento da época passou a ser o teocentrismo, que coloca Deus no centro das coisas. Então, gente, durante a Idade Média, as explicações elas eram teocêntricas, elas eram religiosas. Então, por que chovia? Chovia porque Deus queria que chovesse. Por que estava acontecendo a epidemia de peste negra? Deus estava fazendo isso para castigar as pessoas pelos seus pecados. Então tinha esse era o principal tipo de explicação. Quando as pessoas queriam saber alguma coisa, era a Bíblia que elas recorriam. Desde a área do direito até fenômenos da natureza, tudo era buscado uma justificativa na Bíblia. A partir do século XIV, depois de passar por uma série de crises devido à guerra, fome, pestes e mortes, a gente vai estudar a crise do feudalismo já. Gente. Alguns artistas e pensadores começaram a se inspirar nos gregos e em sua racionalidade. A primeira grande inspiração foi o humanismo, que valorizava o pensamento crítico e compreendia o ser humano como capaz de desenvolver habilidades que transformem a natureza. Então, o humanismo, gente, é uma crença uma corrente de pensamento que acredita que o ser humano tem a capacidade de atuar sobre a natureza. Ele não é só uma vítima das circunstâncias. Os humanistas compreendiam que os seres humanos eram a medida das coisas e os estudos sobre o homem passou a ser o centro das atenções. Esse novo pensamento é chamado de antropocentrismo. Gente, o antropocentrismo dizia mais ou menos assim: a principal criação de Deus é o homem. E a principal característica que Deus deu ao ser humano é o que? É a razão. Então o ser humano precisa usar a razão para compreender o restante das criações de Deus. Então isso é o antropocentrismo. É o ser humano como o centro das atenções, mas não de uma forma que está expulsando Deus, mas como ele é a principal criatura de Deus, é preciso se esforçar para compreender o homem. O humanismo essa forma de pensamento influenciou as artes, a filosofia, a matemática, de uma forma geral, a cultura e a ciência do período. E como eles reviviam a cultura grega, esse período ficou conhecido como Renascença. Então eles achavam que tinha a cultura da Idade Antiga, a cultura e a ciência morreram na Idade Média e estavam renascendo na Idade Moderna. Os artistas renascentistas desenvolveram várias técnicas importantes, que influenciaram até mesmo as artes visuais. Uma das técnicas é a perspectiva nas pinturas, que dá a impressão de profundidade e se aproxima do realismo. Antes do Renascimento, as imagens elas eram meio achatadinhas, você não conseguia ver o fundo. Quando a gente olha para uma obra renascentista, parece que a gente está olhando para uma janela, a gente vê o fundo, a gente vê o horizonte. As pinturas renascentistas, como a gente vai estudar em outras aulas, elas são muito próximas da realidade.
Como estava falando aqui, outra técnica é a proporção, que é manter a diferença de tamanho entre as imagens. Antes da Renascença, o tamanho de uma imagem ela se dava pela importância simbólica que aquele personagem tinha dentro da imagem. Então, se tinha lá uma imagem só com Cristo, com os anjos, com Maria, com pessoas, geralmente as pessoas apareciam bem pequenininhas, pequenininhas, e Cristo aparecia enorme. Mesmo se ele fosse um bebê, ele aparecia maior do que se ele fosse do que as próprias pessoas que já eram adultas. Por quê? Porque dentro da cultura católica, Jesus Cristo é muito mais importante do que qualquer pessoa. Então ele precisava ser mostrado como maior. A Renascença vai abandonar essa convenção. As imagens representadas são da mitologia grega ou religiosas. Então eles focavam muito nesses dois assuntos, passagens da Bíblia ou passagens da mitologia. Um exemplo de todas essas características é o desenho do homem vitruviano, feito por Leonardo da Vinci, que representa um homem de braços e pernas abertas dentro de um círculo e um quadrado, representando que o homem é a medida de todas as coisas, como pode ser observado na imagem ao lado. A principal característica do Renascimento é o racionalismo, ou seja, utilizar a razão para questionar todas as coisas, principalmente dogmas da Igreja Católica, pois os renascentistas não aceitavam a posição religiosa sobre o funcionamento do mundo. A postura crítica é o princípio básico do pensamento científico, pois para se fazer ciência é preciso que se questione o mundo observável e crie hipóteses que devem ser comprovadas por meio de experimentos. Alguns pensadores se destacaram nesse período, como Galileu Galilei, que desenvolveu a teoria heliocêntrica, ou seja, acho que a Terra gira em torno do Sol e não ao contrário. A igreja quase queimou ele por causa desse pensamento, ele teve que falar que ele estava mentindo, senão ele ia para a fogueira. E outro pensador da época foi Erasmo de Roterdã. Esse pegou fogo mesmo, jogaram ele na fogueira, gente, que discutia sobre o livre arbítrio. Tá? Então, sugestões de Copérnico, que é um documentário. Botarei, mas não falo onde é que está disponível, né? E a gente tem 50 fatos sobre Galileu, que está disponível no YouTube. Quem quiser pode consultar o vídeo aí para assistir. Agora, complete o quadro com as explicações sobre as visões de mundo abaixo. Então, coloque algumas explicações que são teocêntricas, que eu falei aqui para vocês agora há pouco, e algumas explicações que são antropocêntricas. Melhor você escrever. O que é o teocêntrico? Melhor escrever, gente. Escreve para mim aqui, ó. O que é uma visão de mundo teocêntrica e o que é uma visão de mundo antropocêntrica. Ou seja, o que é o teocentrismo e o que é o antropocentrismo. 2. Observe o homem vitruviano feito por Leonardo da Vinci representa. Qual visão de mundo que ele representa? A antropocêntrica ou a teocêntrica? E letra B. Quais características permitem chegar a essa conclusão? Tá? Por que é antropocêntrico? Ah, porque ele está ali medindo e tal. Ah, por que é teocêntrico? Ah, porque Deus não sei o quê. Tentei confrontar o que vocês sabem com uma coisa concreta, um conceito teórico com um aspecto concreto da realidade. E 3. Explique por que o Renascimento tem esse nome. Eu falei para vocês agora um pouquinho, né? Tinha, morreu, depois voltou, né? Tentem lembrar disso, dessa parte da explicação. 4. Observe o quadro A Santa Ceia, pintada por Leonardo da Vinci. Identifique técnicas e características da arte renascentista nessa pintura. Lembra, gente, quais são as características? O uso da perspectiva, você consegue ver o fundo, certo? A proporção, o uso de cores realistas, busca de uma representação mais próxima da realidade. Tentem ver se tem essas características nessa imagem aí. E a número 5, analise por que o humanismo ajudou a desenvolver o pensamento científico. O que o humanismo propunha que ajudou a lançar as bases para o pensamento científico? O pensamento científico é o quê? É compreender a realidade, né, através da razão e através da observação de métodos empíricos, de experiências. No que o humanismo ajudou o pensamento científico a se desenvolver, tá? Qualquer coisa me chamem lá no grupo, eu estou de plantão até o final do horário, até o final dessa aula, tá? Mas são questões bem simples.